Vamos lá, vou só compartilhar aqui a tela, então. Primeiramente, boa noite a todos, né? Estamos aqui para falar um pouco sobre o nosso departamento, né, que nós estamos iniciando, que é o Departamento de Ciência do Esporte, um pouco sobre o que que a gente pode esperar disso, o que que pode esperar do nosso trabalho, o que que pode esperar também do conjunto de coisas que a gente tende a desenvolver a partir da criação desse departamento, o que que a gente consegue agregar dentro do âmbito de saúde dos nossos atletas, ou de performance, de iniciação científica, entre outras muitas coisas que a gente vai discutir aqui. Que fique claro também que isso aqui é uma conversa aberta, então vou apresentar para vocês um pouco do que a gente tem planejado, do que eu mostrei para a Raquel, de como a gente pretende iniciar os trabalhos, mas isso é totalmente moldável. A gente está aqui para, como profissionais, discutir possibilidades de melhora, possibilidade de conseguir desenvolver isso em prol dos nossos atletas, em prol da nossa modalidade da melhor maneira possível. Então, que fique claro que isso aqui não é um fator único e fechado, muito pelo contrário, a gente está criando, a gente está conduzindo. Então, eu diria que o nosso objetivo aqui é, como eu coloquei ali no Instagram, é dar o start, é colocar o projeto em evidência, né, em prática, e a gente vai, aos poucos, moldando ele de acordo com a nossa realidade e melhorando cada vez mais. De início, um breve sumário do que a gente vai falar. Então, dividir em quatro mini tópicos, que seriam o que fizemos até aqui, o que muda para o ciclo olímpico, o que faz um cientista do esporte, né, para ficar um pouquinho mais claro para todos nós, e algumas metas e objetivos que nós temos com a criação disso, e que podem afetar ou devem afetar de maneira positiva todos nós. Primeiro, o que a gente fez até aqui, né? A gente não chegou aqui à toa e nem muito menos por acaso. Existem muitos degraus, né, que a gente já está há um tempo percorrendo, tentando escavar dentro da nossa modalidade. O futebol americano já tem uma literatura vasta, a literatura americana é bem completa quanto ao futebol americano. Já no flag, por ser também uma modalidade nova, nós temos pouquíssimas coisas ainda estudadas, né? E quando a gente pensa em performar nossos atletas, exige um pouquinho mais de acurácia nas coisas que a gente precisa prescrever, examinar, para poder ter o melhor êxito possível. Então, pesquisar sobre essa modalidade é algo que a gente já vem fazendo há algum tempo, tá bom? Eu vou citar aqui algumas vezes a seleção masculina, porque foi a seleção que a gente teve a maior possibilidade de poder fazer, né? Que eu tive a maior oportunidade de trabalhar e estar mais perto, né? Então, mas eu também trabalho na feminina, trabalhei no futebol americano, entre algumas outras possibilidades dentro das modalidades do nosso esporte, tá? Mas de início, o que a gente tentou fazer? Nós tentamos criar um protocolo de testes neuromusculares para a modalidade e de baixo custo. Nosso recurso era limitado, a gente precisava avaliar nossos atletas, ter uma noção mínima do estado físico deles para poder iniciar um processo de prescrição, de treinamento, de aprimoramento de capacidades físicas e coisas mais voltadas para a área da educação física, tá? Mais voltadas para performance esportiva, eu diria neuromuscular. E a gente criou um protocolo de teste envolvendo saltos verticais, sprint linear e mudança de direção. Esse mesmo protocolo foi aplicado também na seleção de FA, então no Camp de 2021, se eu não me engano, no Onças Week, a gente também utilizou o mesmo protocolo de teste, utilizando aplicativos de celular, previamente validados cientificamente, mas que, querendo ou não, são instrumentos de baixo custo para poder ter o um mínimo de informação sobre nossos atletas. E aí, isso tudo nos rendeu uma coisa muito boa, que foi uma premiação acadêmica a partir dos nossos feitos com os atletas de futebol americano. A gente teve a honra de apresentar no Congresso de Ciência do Esporte, né, no Combrace, e aí no Congresso Brasileiro e Congresso Internacional também, que é o CONICE. E aí o nosso trabalho foi, juntamente com o professor doutor Eduardo Macedo Pena, que eu gostaria também de parabenizar aqui, né, de lembrar que ele me ajudou muito nesse processo. E a gente conseguiu receber a premiação acadêmica da área de treinamento esportivo dentro do Congresso, com o nosso trabalho. Então, foi assim um start inicial de coleta de dados, de entendimento do perfil dos nossos atletas, que eu acredito que foi muito importante para a nossa caminhada até aqui. Só que aí, com o advindo da seleção masculina, né, de flag,
a gente começou a tentar entender um pouco mais sobre os nossos atletas. E aí surgiu uma pergunta norteadora muito importante, né? É, que seria quais as características dos atletas convocados, né, que estavam presentes lá na nossa seleção do que disputou o Sul-Americano, o que que diferencia eles do resto do país? Será que os atletas que estão na seleção hoje eles são realmente fisicamente superiores que aqueles que porventura não foram convocados? E a gente dentro do Sul-Americano, para quem não sabe, teve o Campeonato Sul-Americano aqui lá em São Paulo, né, aqui no Brasil, e também justamente teve o primeiro torneio Onças, né, que foi o torneio de seleções. E aí a gente conseguiu utilizar esses dois torneios simultâneos para avaliar tanto todos os atletas que todos não, mas a maioria dos atletas que participaram do torneio de seleções e também a nossa seleção que disputou o Sul-Americano com a Argentina e outros países vizinhos aqui. Então a gente realizou essa coleta com quase 70 atletas, contando os da seleção brasileira e todas as outras regiões, como eu falei. E os resultados foram muito interessantes. Esses resultados ainda não foram publicados, mas já estão em processo de publicação também. E a gente entendeu que os aspectos de impulsão vertical e de mudança de direção são a principal nuance que diferencia os atletas da seleção em relação aos atletas de outras regiões do país. A gente fez aqui uma análise simples entre todas as regiões, né? Então, os atletas que estavam compondo a equipe norte, a equipe nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. Entre eles não havia diferença nenhuma, mas em relação à seleção, então esse asterístico aqui ele diz respeito a uma diferença estatística entre os atletas da seleção e os atletas da região correspondente, então região norte, região sudeste aqui. Então, na impulsão vertical houve diferença. Quando a gente coloca todos esses atletas no mesmo bolo, separando entre seleção e o resto do país, também há diferença. Tá? Quando a gente pensa em mudança de direção, isso também é muito real. Então, aqui na COD seria Change of Direction, né, que é mudança de direção. Então, o tempo na mudança de direção também foi uma das principais diferenças entre os atletas da seleção e os atletas das regiões norte e da região sul. Também, quando a gente coloca todo mundo no mesmo bolo, a seleção ainda assim tem uma diferença estatística. Então, foi a primeira coisa que a gente conseguiu identificar. Existem outros muitos desfechos desse estudo, né, que não cabe ressaltar que não é o âmbito específico, mas para mostrar um pouco do que a gente já vem tentando fazer e tentando caracterizar, identificar algumas coisas dentro da nossa modalidade. E aí, então, a gente pegou esse protocolo que foi criado com aplicativos de celular e a gente conseguiu utilizar, né, em uma parceria com o NAR, que é o Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, estabelecer um protocolo muito mais bem descrito. Então, a gente teve uma conversa com eles, nossos atletas foram avaliados lá, a seleção feminina também já foi avaliada lá, e a gente teve a oportunidade de criar esse network, né, entender um pouco mais, aprender coisas novas, implementar coisas novas dentro do nosso modelo de treinamento e de avaliação, buscando ser o mais fidedigno possível, pegando a experiência que eles já trazem de anos. E aí, essa parceria também rendeu algumas publicações acadêmicas, dois resumos que a gente conseguiu colocar dentro do Congresso do NAR, com os dados que eles apresentaram para a gente, utilizando os atletas de flag football da seleção feminina e da seleção masculina, que foram avaliados no NAR, e também uma comparação que a gente fez entre os atletas da seleção masculina de futebol americano e os atletas de sorriso, em termos de velocidade linear e salto vertical também. E aí, eu digo por fim, né, mas não menos importante, a gente conseguiu identificar que o flag ele tem uma característica muito peculiar. Como todos nós já sabemos, no flag a gente joga vários jogos dentro de um mesmo dia. Então, no sábado, por exemplo, geralmente é a fase de grupos, aí os atletas disputam 3, 4 jogos no mesmo dia. A gente tem até relatos de mais jogos no mesmo dia, mas em média eu diria que são 3 jogos dentro do sábado, né? Então, isso é uma característica que não é tão presente em outros esportes. Na maioria dos esportes, a prática esportiva acontece em 2 vezes na semana, geralmente no final de semana e no meio de semana. Então, tem um tempo de descanso para se deslocar. Por mais que o flag tenha seja um jogo mais reduzido, né, com tempo menor, um campo menor e tudo mais, mas mesmo assim, a gente precisaria entender o quanto que a prática esportiva, o quanto que o jogo, ele realmente afeta os mecanismos de performance dos nossos atletas.
sejam eles mecanismos neuromusculares. A gente pode fazer um link aqui com a nutrição também, que também tem fatores que podem estar afetando essa performance. Fisioterapia também vai ter algumas coisas que podem influenciar. Então, no âmbito dessas áreas de estudo, eu digo, né? Então, mas focando um pouquinho mais no que a gente tentou entender, que eram os mecanismos neuromusculares, a gente partiu dessa pergunta: o que acontece durante um jogo? Será que nossos atletas terminam o jogo de uma maneira fadigada? Ou eles potencializam pós-jogos? O que acontece? A gente tentou, então, responder essa pergunta. Então, ainda na parceria com o NAR, a gente conseguiu fazer uma análise a partir do GPS. Esses dados aqui não são do GPS, são dados de salto vertical, que é um dos principais parâmetros, né, neuromusculares para a gente entender essa performance ou fadiga dos nossos atletas. Mas, em resumo, a gente conseguiu fazer essa coleta e o que a gente percebeu foi bem interessante. Eu queria mostrar para vocês aqui. Então, cada pontinho desse aqui, cada número, significa a altura do salto vertical, da média de 3 saltos verticais dos nossos atletas, pré e pós-jogo. Então, o primeiro é pré-jogo, o segundo é pós-jogo. O primeiro é pré-jogo, o segundo é pós-jogo. A gente percebe que há uma variação grande, né? Esse efeito, ele perdura pela maioria dos atletas. Então, óbvio, nem todos respondem da mesma maneira, mas quando a gente coloca todo mundo no mesmo bolo, quando a gente bota os atletas de flag football tentando caracterizar alguma coisa da modalidade, o que a gente entende é que pós-jogo, pelo menos nos 2 primeiros jogos, que foi o que a gente estudou, a gente conseguiu perceber que os atletas potencializam, ou seja, pós-jogo eles têm uma melhora na capacidade neuromuscular deles. Então, aparentemente, tudo que acontece durante o jogo, ele é capaz de potencializar essa capacidade deles. Porém, quando a gente vai para o segundo jogo, as coisas começam a ficar um pouquinho diferentes. Esse atleta, por exemplo, ele começou num âmbito totalmente diferente de como ele começou o primeiro jogo. Ele potencializou também, ele realmente melhorou, a gente consegue pós-jogo de novo, mas não foi suficiente nem em relação a como ele estava no primeiro jogo. Já esse aqui, ele manteve uma constância. Então a gente consegue perceber o quê? Esses desfechos, é uma resposta talvez o tanto quanto óbvia, mas esses desfechos eles são realmente muito específicos, muito individuais. Por mais que a gente tenha uma característica presente da modalidade de potencialização pós-jogo, mas aparentemente a gente tem que controlar, a gente tem que tentar entender cada organismo, cada mecanismo, como cada atleta está se comportando, e assim a gente pode talvez tomar uma boa decisão, sei lá, numa final de campeonato, por exemplo, entre um atleta e outro, quem vai ter maior tempo de rodagem, quem está mais inteiro para praticar o jogo, essa decisão ela cabe ao treinador, mas a gente, como pesquisador, né, enquanto ali treinador também, está tentando identificar e gerar dados para que esse treinador possa tomar a melhor decisão possível. Então, foi a partir disso que os nossos estudos começaram a se desenvolver, que a gente começou a tentar responder essas perguntas. E o que muda para o ciclo olímpico? O que a gente pretende, então, fazer de tão diferente do que a gente já vem fazendo, né? Então, torna-se necessário promover mudanças visando utilizar o aprendizado para o desenvolvimento técnico do departamento em busca da possibilidade olímpica. Então, tudo agora começa a ficar mais difícil, né? Com a possibilidade olímpica, eu gosto de uma frase que eu não sei exatamente se é do coach Heitor, se é do coach Fernando, mas eles dizem que o flag é olímpico, mas a seleção não é olímpica, né? Isso falando da seleção masculina ainda também. Então, isso para mim é muito verdade. Tipo, a gente vai ter que buscar essa real possibilidade olímpica de a gente conseguir estar presente na Olimpíada de 2028. Então, pensando nisso, a nossa ideia, então, é formalizar um departamento visando responder essas perguntas, visando ter o enfoque em conseguir construir de uma maneira muito mais específica, tá? De uma maneira muito mais direta, eu diria, esse tipo de ciência, esse tipo de prática baseada em evidências, esse tipo de interpretação de dados. Então, a partir desse ponto, propõe-se a criação do Departamento de Ciências do Esporte, com o intuito de uma visão objetiva de funções, tendo em vista a demanda do treinamento e controle das cargas necessárias às competições vindouras. Então, aqui eu não estou falando mais só do flag, eu usei o exemplo do flag porque é uma coisa que eu vivenciei por muito tempo, que nós estivemos muito próximos e tentando construir tudo isso que eu mostrei para vocês. Mas esse departamento ele não se restringe só ao flag, muito menos masculino ou feminino, mas sim a todas as modalidades desse departamento de Brasil Onças que a Raquel explicou para a gente anteriormente. Legal? Então, esse é o intuito, essa é a visão, eu diria.
do que muda a partir de agora com a criação do DCE e do que a gente consegue, talvez, implementar e ajudar no âmbito do desenvolvimento esportivo daqui para frente. Mas o que que um cientista do esporte faz? Então, eu busquei na literatura algumas respostas em relação a exatamente essa pergunta que eu mostrei para vocês, que é o que que faz um cientista do esporte. Então, quando a gente pensa em equipe multidisciplinar no esporte de alto rendimento hoje, segundo esses autores que eu estou mostrando para vocês, depois eu vou mostrar as referências, vou dizer onde vocês podem encontrar isso, e quem se interessar pode estudar um pouco mais também. A gente tem um atleta no centro, então é um modelo em que o atleta é o foco, né, do desenvolvimento, porque é ele que faz todo o show, entre aspas, é sobre ele que está toda a carga, é nele que acontecem as coisas, dentro do campo, nas ações deles que o esporte se desenvolve, tá? Mas dentro desse âmbito, em volta do atleta, existem muitas outras áreas de conhecimento visando aprimorar esse atleta. Então, nós temos aqui o treinador, ou os treinadores, que são os sport coach, temos a galera da preparação física, temos a galera da psicologia, da nutrição, da medicina do esporte, e nós temos aqui no canto, que era o que não era anteriormente visto como uma área de conhecimento ou um departamento específico, que é a ciência do esporte. Então, essa literatura veio mostrar para a gente mais ou menos como é que a gente funciona dentro dessa equipe multidisciplinar através da ciência do esporte também. Eu trouxe aqui para vocês, dentro desse mesmo artigo, tem várias funções do cientista do esporte. Esse artigo ele tenta definir o que, que seria um cientista do esporte. Então, tem muitas coisas envolvidas, mas eu vou citar aqui para vocês algumas de forma bem branda, tá? Só para que nós possamos ampliar essa visão e ter uma mensuração, ou ter um entendimento básico, tá? Então, seria a aplicação de testes, entendimento de perfis, optimização de performance e programação de treinamento, é, resolução de problemas, também a análise de dados, monitoramento do treinamento, pesquisa, metodologia, estatística. Então, o profissional responsável pela ciência do esporte seria aquele profissional que vai estar cuidando de toda essa análise de dados, de toda a prática baseada em evidências, né? De todo esse cuidado metodológico em volta de tudo que acontece dentro da equipe multidisciplinar. Então, os integrantes das equipes multidisciplinares, eles teriam a função mais aplicada, né, que a gente chama, e o cientista do esporte seria um pouquinho mais na função teórica, um pouquinho na função metodológica, de analisar os dados, de entender isso, aplicar modelos estatísticos para poder gerar dados e ajudar na tomada de decisão de todos esses outros, de todas essas outras áreas de conhecimento. Aqui temos outro trabalho também que mostra mais ou menos como é que funcionaria. Então, nós temos várias áreas de conhecimento, inclusive os atletas, análise de performance, treinadores de força e condicionamento, reabilitação, psicologia, medicina, até mesmo scout, entre outras coisas. Então, o cientista do esporte seria responsável por filtrar esses dados e fornecer para todas essas áreas de conhecimento para auxiliar, como eu falei anteriormente, nessa tomada de decisão, para auxiliar nessa prática, nessa aplicação que eles fazem no dia a dia dos atletas. Aqui a gente tem o mesmo diagrama, esse é um estudo que ele pega o gancho do primeiro que eu expliquei, ele aplica um pouco mais direto, e ele coloca aqui, ó, as mesmas áreas de conhecimento que eu citei para vocês anteriormente, desculpa, só que agora envoltos por uma área alaranjada. E essa área alaranjada seria o cientista do esporte com foco em pesquisa. Então, esse cara estaria desenvolvendo pesquisa em conjunto com todas essas áreas, visando apresentar as respostas mais plausíveis, ou então aplicar modelos teóricos preditivos ou estatísticos para que nós possamos ter uma melhor integração entre todas essas áreas. Então, mais ou menos, sendo bem direto, essa seria a função do cientista do esporte. E aí, isso não se resume só às áreas de conhecimento correlatas, que é o do nosso departamento aqui, mas isso também é muito mais profundo, né, dentro da literatura, também diz respeito a scout, aos supervisores, a vários tipos de áreas de conhecimento que também podem estar obtendo algum tipo de benefício a partir de análises desse profissional.
Mas o que que a gente, então, busca desenvolver? Qual que seria o ponto norteador? O que que a gente iria, em termos mais práticos, estar realizando daqui em diante? Então, seria durante os camps e competições, então, enquanto a gente está lá na prática, enquanto a gente está lá na ação, eu diria, né? Onde realmente as coisas acontecem, o cientista do esporte iria auxiliar os profissionais nessas intervenções de coletas pré, intra e pós-práticas. Então, seja na coleta de dados, não necessariamente isso quer dizer que o profissional ele será responsável, só ele será responsável por todas as coletas. Muito pelo contrário, existem muitas áreas de conhecimento que a coleta é específica. Então, jamais o cientista do esporte ia aplicar um teste de que um psicólogo é apto para aplicar. Mas, na verdade, o que a gente busca é ter um auxílio para que essa coleta de dados ela não passe a ser mais simplesmente uma coleta que vai ter um fim puramente psicológico, entre aspas, tá? Mas que a gente consiga linkar isso com todas as outras práticas através, como eu falei anteriormente, de modelos estatísticos, através de análise de dados, através de visualização de dados também. Legal? Controle das cargas internas e externas, então isso aqui é um pouquinho mais voltado para o treinamento. Então, controlar essas cargas, como a gente conhece muito bem na PSE, PSR, saltos verticais, entre outras muitas coisas. Então, essa aqui é uma das coisas que a gente conseguiria estar auxiliando as delegações, os departamentos de preparação física, os profissionais que já fazem isso, tá bom? E apresentação de relatórios individuais e setorizados. Então, começar a mostrar esses dados de uma maneira mais clara, tanto para os treinadores quanto para os próprios profissionais, para que eles possam melhorar seu processo de tomada de decisão. Legal? E pré-camps e competições, o nosso departamento visaria, então, organizar esse planejamento. Então, auxiliar também a quem for fazer uma coleta, para que a gente possa estar mais próximo, ajudar a fazer isso de uma maneira muito mais científica, de uma maneira muito mais aplicável, através da pouca experiência que a gente tem também, mas está em forma de auxílio para todos esses departamentos. Tá? Apresentação de relatórios contendo análise dos dados, como eu falei, para tomada de decisões físico-técnicas do treinamento. Então, enquanto a gente não está dentro de uma competição, a gente está tentando analisar os dados desses atletas, sejam dados coletados dentro dos camps, com análises mais profundas, já que a gente não vai ter um desfecho tão direto durante uma competição. Então, também é uma das coisas que a gente pode estar desenvolvendo. Não menos importante, eu diria, mas desenvolvimento de artigos científicos contendo desfechos práticos relevantes. Então, a gente também vai tentar produzir ciência. Tá? Esse é um dos principais focos do nosso departamento, é produzir ciência de forma multidisciplinar. Então, isso não quer dizer que só o departamento vai estar atrás de produzir artigos científicos. Muito pelo contrário, como eu falei com a Raquel, a gente tem líderes em cada departamento que podem ter também autonomia para estar desenvolvendo pesquisa. O que a gente vai tentar fazer é auxiliar, é ter um local onde vai ter pessoas focadas em fazer isso para ajudar com que isso venha a ser executado da melhor maneira possível. Legal? Então, existem perguntas muito específicas da nutrição, por exemplo, em que a gente vai estar auxiliando o departamento de de todas os profissionais ou as profissionais da nutrição de conseguir obter artigos sendo publicados ou resumos em congressos. A gente vai estar tentando dar todo o desfecho, seja através de uma sistematização do banco de dados, ou seja, através de a gente mesmo auxiliar em rodar as análises estatísticas, ou outras coisas parecidas com isso. E, por último, mas não menos importante, fomentar a prática baseada em evidência de forma multidisciplinar. Acho que eu já falei isso de forma indireta, né? Mas fazer com que a nossa prática seja mais diretamente baseada no que tem sido dito através da literatura. Então, estudar a literatura, mostrar o que está sendo feito, quais que são as principais discussões, quais são as principais práticas dentro das diferentes áreas de conhecimento, são coisas que a gente também pretende estar atuando. Quais que são, então, dentre todas essas milhares de coisas que eu falei, quais que são as nossas metas e objetivos do departamento? Então, seria estabelecer uma clara integração entre os setores das seleções através do âmbito científico. Segundo, fornecer análise em tempo real.
relatórios pós-prática, coletas de dados que auxiliam no entendimento e no treinamento dos atletas. Então, o foco é conseguir fazer com que a gente tire um pouquinho o peso dos profissionais. Então, nosso objetivo é fazer com que os profissionais eles tenham essas análises de dados, tenham esses relatórios é, de forma cada vez mais rápida, mais direta, mais precisa para tomar as decisões deles. Então, digamos que os setores das seleções, seja nutrição, psicologia, preparação física ou fisioterapia, que a gente consiga fornecer dados diretos para que vocês possam ali estar de forma mais aplicada dentro dos campos, dentro das competições. Eu sei que é uma correria absurda, eu entendo muito bem disso, a gente já está aqui há mais ou menos 3 anos trabalhando nessa realidade. Então, a nossa ideia é ficar focado em fornecer dados para vocês. Fornecer os dados mais reais e aplicáveis e em tempo real da maneira mais didática possível para que a gente consiga aplicar de uma forma mais direta nos nossos atletas. E o terceiro seria desenvolver a ciência no âmbito nacional, a partir da produção de artigos, capacitações, iniciação científica, congressos acadêmicos, intercâmbios, grupos de estudos em todas as regiões do país. Então, a gente também quer difundir isso. Quem já tem um contato com a seleção masculina sabe que a gente tem um banco de dados grande, sabe que a gente oferece esse banco de dados para quem pede para a gente, quero produzir ciência, quero fazer alguma coisa, a gente sempre está disposto a ajudar, a mostrar o que a gente já fez, a difundir isso. Então, é isso que a gente quer fazer, só que no âmbito maior agora, no âmbito dentre todas as seleções, dentre todo o Brasil Onças. Então, como setor, buscaremos desenvolver tecnologias e equipamentos, acompanhar o que há de mais novo na análise do desempenho esportivo, com desfechos reais de nossos atletas e treinadores. Então, em termos bem diretos, essas seriam nossas metas e objetivos. Então, para finalizar, o que vocês tendem a ver daqui em diante é uma equipe de ciência do esporte, então cerca de 3 profissionais, onde eu estarei tomando a frente, mas teriam outros profissionais que vão estar com a gente, seriam basicamente 3, em que a gente vai estar indo nos camps para poder fazer exatamente isso que eu falei para vocês, auxiliar a prática, auxiliar a aplicação que já é feita por todos os outros setores. Tá? Em segundo, né, criar um grupo multidisciplinar de pesquisa, então várias linhas de pesquisas. A minha ideia é dar autonomia também para que cada setor, né, dentro das nossas seleções possam criar suas próprias linhas de pesquisa, suas áreas de interesse, e que a gente possa estar oferecendo desde equipamentos, desde analistas de dados para poder rodar todas essas pesquisas de forma estatísticas, ou então auxiliando na inscrição de artigos, entre outras muitas coisas. A gente pretende desenvolver. A nossa ideia também é criar um congresso brasileiro, então fomentar isso de uma maneira anual, ou que a gente possa estar indo em outros congressos, conversando com grandes pesquisadores, atraindo coisas para a gente, aprendendo de uma maneira sempre cada vez melhor, aprendendo com rugby, por exemplo, a gente da seleção masculina de flag aprendeu muito com o pessoal do rugby, sobre formas de análise, como eles veem o esporte, como eles já têm muito mais tempo de caminhada. Então, a nossa ideia também é estar tendo esse network com pesquisa, né? Com o que está sendo feito de melhor no mundo em termos de pesquisa. E também criar cursos de capacitações relacionados à ciência do esporte, à prática baseada em evidências, ao entendimento da literatura científica em prol do esporte. E não mais é isso que eu tinha para repassar para a gente hoje. Eu criei uma pasta aqui com todas as referências. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Opa. Mas eu tenho aqui uma pasta, que é essa pasta aqui, Sport Science. E aí aqui eu tenho todas as referências dos trabalhos que a gente buscou para poder criar esse departamento. Então, tem vários artigos relacionados. Eu pretendo fazer dela uma pasta compartilhada. Então, a gente vai poder, todo mundo vai poder ter acesso, né? E entender o que a gente está estudando, o que a gente está fazendo, tanto para análise de dados, termos multidisciplinares e sobre testes e mensurações que a gente pode estar oferecendo para todos os departamentos. Ótimo! Então, muito obrigado pela atenção de todos. Espero poder contar com vocês. Estamos abertos a críticas, a auxílio
entre qualquer outro tipo de coisa. Muito obrigado. Boa, meu coach. Parabéns aí por tudo, pela aula que você deu aí. Como Tudo é que que você é o já cara grava? Ah, a Tânia que tá gravando, né? fez. Só Tem parabenizar um você. comentário da Michelle no chat, Pimentel, se quiser comentar. Eu não vi, deixa eu um minutinho. Tô lendo aqui, só um minuto. Eu tô até emocionada, Pimentel, com a sua apresentação. Opa, agradeço demais. Mas é mais ou menos isso. Exatamente isso, Michele. A gente quer tentar trazer um pouquinho mais desse âmbito acadêmico, né? Para dentro das seleções. Eu sei que tem muitos ótimos profissionais, nós todos aqui já trabalhamos com isso, então eu sei que tem muita gente aqui que já trabalha dessa forma, mas eu acho que seria muito interessante, é um dos nossos principais objetivos, é ter um setor focado nisso, sabe? Para que a gente possa cada vez crescer mais dentro desse âmbito. Geralmente a nutrição eu tive a oportunidade de trabalhar duas vezes com o pessoal da nutrição, que foi no camp de Itapecerica, que a Tânia fez uma coleta tinha muita gente lá da nutrição, fizeram as dobras cutâneas, fizeram algumas outras mensurações lá, foi bem interessante. Depois a gente viu um banco de dados gigantesco que foi criado, então foi realmente muito legal. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, eu também tive uma experiência talvez não tão legal, que foi quando a gente teve no primeiro camp lá do de Tapecerica também, isso, de Tapecerica. E aí o pessoal da nutrição às vezes queria um pouquinho mais de amparo, né? Um pouquinho mais como é que posso dizer? Ter autonomia para prescrever a dieta da galera durante o camp. Então a gente sabe que é um departamento que tem uma importância absurda, absurda assim para o desempenho dos nossos atletas, mas que a gente pretende também estar mais perto e tentando ajudar da melhor maneira possível. Meu povo, eu gostaria de ouvir vocês no sentido de como eu posso dizer, de ser mais direto, de pontos de melhorar, pontos a melhorar, o que que vocês acham que a gente pode fazer, o que que o setor de vocês específico pode estar auxiliando dentro do nosso departamento, o que que vocês esperam de nós também, né? Quem tem pretensão de criar um grupo de estudos dentro de nutrição aplicado ao flag football, ao futebol americano, por exemplo, alguma coisa do tipo, eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, porque se deixar eu falo demais, a gente vai passar a noite toda aqui, eu já cheguei atrasado, eu vou falar muito e aí sabe como é. O Fernando estava na vez, deixa ele falar. Fala, Fernando, que falou que não conseguiu falar. Minha filha aqui, ela quer aparecer de qualquer jeito. Eu tentei segurar ela várias vezes, mas não tá dando certo. Um abraço pro meu amigo Rick. Um abraço. Rick, eu sei também que é um cara da área, é um cara que tem um âmbito acadêmico muito bom, e aí em Belém já desenvolve um trabalho também Então, bom, excepcional. aproveitando que tu puxou para falar comigo, então vamos lá. Pode falar, Eu meu acho amigo. que eu já tinha que falar há muito tempo sobre isso, né? Sobre essa questão da falta acadêmica, né? Essa falta de estudos. E assim, entende-se que tá todo mundo engatinhando, né? Sim. Tu tá um pouco disparado na frente, porque tu já vem lá, desde Não, lá de trás, né? Com a, com essa perspectiva. Eu acho que, assim, foram pontos muito importantes que tu conseguiste abordar e eu consigo enxergar realmente o link de todas as áreas que atuam, né, de toda essa nova fase que a CBFA está passando, que desemboca a performance do atleta. Mas como a Michelle comentou, e é algo que a gente precisa dar sempre um retorno, né?
Nós não somos meros pesquisadores. Eu acho que com toda certeza não é isso que tu busca, né? Eu vi aí nos teus protocolos, né, do que foi desenvolvido ao longo desse trabalho, e eu acho que todas as áreas têm muito a aproveitar em relação a isso, né, para que a gente consiga desenvolver protocolos simultâneos, que é o que busca, o que a gente busca dentro de qualquer equipe, né? Então, que a gente consiga fazer esse novo departamento, vamos dizer assim, que ele seja o link de todos os outros para que a gente consiga desempenhar os nossos protocolos e a gente consiga, de fato, não só desenvolver, mas colocá-los em prática, né, em prol do atleta. Eu acho que isso é totalmente importante. E aí, a tua missão maior vai ser ter braços para tudo isso, tá? Para conseguir fazer com que ninguém fique para trás. Mas, assim, desde já, parabéns. Eu acho que foi uma iniciativa muito boa, muito bem pensada mesmo. E colocar em prática com um cara que já está aí há tempos fazendo isso e não tinha nome melhor para estar à frente desse departamento. Obrigado pelas palavras, meu irmão. A gente tenta fazer o melhor trabalho possível, né? Tava relendo aqui um pouquinho da mensagem também da Michelle, e aí uma coisa que me veio à mente é, às vezes a gente tem pouco tempo para fazer muita coisa, né? Então, em que sentido? Às vezes os atletas, por exemplo, que você citou aqui, que eles não têm tanta adesão por N motivos, né? Talvez o nosso âmbito como departamento seria auxiliar no feedback para esses atletas. Então, eu sei que o pessoal da nutrição já vai fazer algumas coletas durante o camp ou o campeonato, já fazem algumas mensurações de dados para tentar tomar um norte ali do que fazer, do que prescrever em cada momento e tudo mais. E às vezes os atletas não veem isso de uma maneira como a gente vê, né? Como a gente profissional já entende. Então, nossa função nesse caso seria o quê? Pegar esses dados que são puramente de vocês, que vocês entendem muito mais do que o nosso departamento por conseguinte, mas conseguir tornar isso mais visível para os atletas através de visualização de dados, por exemplo. O tipo de gráfico, as cores do gráfico, como mostrar, o que enfatizar. Esse seria o âmbito do nosso departamento, entendeu? Então, no menor tempo possível, conseguir fornecer esses dados, tanto para o treinador, que às vezes ele também não entende, e aí às vezes a gente também nem pode culpar o treinador, mas a nossa ideia é justamente essa, conseguir fazer esse melhor link possível. E às vezes a preparação física está pensando uma coisa, a nutrição está fazendo outra, e a fisioterapia está fazendo outra totalmente diferente. Então, a gente também, como o nosso âmbito é ir para um camp ou para uma competição para estar focado em fazer essas análises, a gente vai ter mais tempo para poder pensar nesses links, pensar nas formas de aplicação, pensar em possibilidades. Não sei se quem que teve a oportunidade de trabalhar num camp aqui ou numa competição. É tudo muito corrido, a gente não tem tempo quase para nada. No Onças Week, a gente tinha uma reunião às 6 da manhã com todos os treinadores e depois a gente sentava só os profissionais. Só que não tinha jogo, não teve competição. Então foi tudo muito lindo, maravilhoso, bonito. A gente estava aqui feliz, né? Porque estava todo mundo maravilhoso. Quando a gente foi no final do ano passado, as coisas já mudaram um pouco. O pessoal da fisioterapia e da nutrição talvez pode concordar ou discordar comigo, né? Fique à vontade, mas a gente estava lá e as coisas já foram um pouquinho mais pesadas, o clima já foi diferente. Por quê? A gente tinha uma competição, era um sul-americano. Então foi totalmente diferente. A gente tinha menos tempo, as reuniões eram muito mais rápidas, a gente tinha que atender os atletas feito com desculpa da palavra, feito bando de doido. A gente tinha que atender os atletas, o pessoal da fisioterapia estava louco de um lado para o outro, porque a gente tinha que dar resposta, era um campeonato. Como que a gente vai ter tempo de analisar dados no meio disso tudo? Me diz. Então, Uhum. é aí que nosso departamento entra. E Pimentel, também quero te parabenizar pela iniciativa, né? A gente já tinha feito, quero até dar meu depoimento aqui. A gente tem mais tempo com o feminino, né? A gente está há 12 anos com o feminino, então a gente até já tem publicações desses dados, alguns dados que a gente já colocou. E como você disse,
até pelo tempo em que a gente tem atuado com o feminino, a gente tem um prazo de 5 dias para entregar as avaliações individuais e não em grupo de atletas, até porque esses dados só pertencem a quem é dona daqueles dados. Então, todas elas recebem. E eu quero compartilhar isso com vocês e até trazer aqui como reflexão, porque apesar desses acompanhamentos individuais feitos pelo menos a cada 2 vezes por ano, por tantos anos, e elas terem essas informações, apesar de todo esse empenho de gráficos e impedância colorida, e um recadinho, uma conversa individual, fazendo a apresentação desses dados, a despeito disso, também não tem adesão. Mas não é o tema da nossa conversa hoje, fica para reflexão, porque a gente tem que trabalhar em conjunto. O que eu vejo é um sinal bastante importante de você conseguir encabeçar uma integração deste grupo. Talvez esses atletas só enxerguem a nossa importância, o nosso trabalho interdisciplinar em prol do resultado, da performance, da saúde deles, quando trabalharmos juntos. Então, também não adianta você se empenhar demais. Não adianta, não. Sempre adianta, porque a gente também já publicou, a Michelle é professora doutora, ela publica muito. Então, a gente tem essa cabeça de ciência também de coleta de dados. Então, não é que não importa, não é isso. Mas será mais visível, nossa vitrine será mais valorizada pelos atletas, que é o nosso objeto de estudo e de trabalho, né? Se a gente trabalhar juntos e um fortalecer o trabalho do outro. Então, eu tenho que fortalecer o trabalho do Fernando, eu estou olhando o Fernando que está na minha frente. Eu tenho que fortalecer o trabalho do Pimentel, eu tenho que trabalhar o trabalho da coach, e do coach também. Se eles ficam ali em cima nos reinados deles e a gente aqui trabalhando individualmente, a gente não é um formigueiro. A gente é um monte de insetinhos diferentes buscando comidinha. Então, a gente tem que trabalhar juntos, em equipe, e talvez esta seja a oportunidade. Quando a gente pensa em ciência, a gente cruzar nossos dados, a gente conversar sobre eles e a gente trazer saídas e meios de melhorar a adesão do trabalho, porque também reclamam quando coletam dados, né? Acho que vocês também ouvem isso, quando eles têm que coletar, vocês estão coletando dados, eles também reclamam. Eles querem pegar a bola e jogar, eles não querem ficar. E a gente faz um mutirão de avaliação porque a gente cronometra. Se a gente combinou que vai coletar dados em 1 hora, a gente fecha em 1 hora. Se a gente falar que o grupo é muito grande, quando é meninos e meninas, e a gente fecha em 2 horas, a gente coloca no cronograma, a gente não atrasa para acreditarem que a gente não vai perder mais tempo do jogo ou do treino deles do que o combinado. Então, foi só Outra... para parabenizar mais uma vez. Diga. Não, assim, é só para complementar toda essa conversa, Pimentel, Tânia, né? Então, Pimentel me ajudou pra cacete na seleção masculina e tudo mais, então eu também estava lá em Tapicerica, enfim. Acho uma coisa que foi legal também, que a gente criou um pouquinho ali no masculino, a gente posso falar com mais propriedade do masculino, porque obviamente é o que eu vivo, foi a gente começou a, de fato, ter reuniões mostrando os dados para eles e explicando o que eles tinham, o que esses dados, de fato, representavam para eles durante a semana deles, durante os treinos e tudo mais. Então, isso foi bem legal. Então, eles estão... pelo menos a adesão, por exemplo, agora no Mundial, a gente não ficou fazendo teste, obviamente, no Mundial, mas a gente coleta a percepção de esforço deles, né? Então, a gente tem todos esses dados. Então, a gente dava os feedbacks para eles ali diários de dados, de fadiga, de sono e tudo mais, e a gente dá esses feedbacks para os coaches. Então, eles já, pelo menos no masculino, assim, eles já entenderam essa ideia. Talvez eles também não sejam os caras mais fãs da vida para fazer, mas eles sabem o quanto isso agora já tem já está mais palpável para eles. Então, a gente acabou explicando mais e a gente está... até falei para eles, professor, eu sei que às vezes é chato, mas eles estão mais... a adesão talvez tenha sido um pouquinho melhor, porque a gente, enfim, vai de goela abaixo mesmo neles, assim, querendo ou não. Sim, e aí se acostumam também, né? Se a gente coloca isso como um protocolo a ser seguido, depois de um tempo vira rotina, né? Daí já está Sim. tudo bem Acho, legal. acho que a gente tem que ir mais forte nesse sentido, né? Tipo, essa Sim. questão de performance, porque o nosso esporte agora é olímpico e a gente espera que os atletas que estejam lá também se dediquem de uma forma de um atleta. A gente sabe que é amador ainda, que eles não recebem para isso, mas a gente precisa também elevar o nível da nossa preparação como um todo de seleção, né? Então,
Sim. Acho que é esse caminho também, um cobrando o outro aí também. Sim, acho que também esse alinhamento de discurso, né? Se a gente sempre repetir as mesmas coisas no feminino, no masculino e entre a gente, passa a ser uma regra, vira um mantra. É isso, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, né? Justo. Acho que isso é bem importante, César. Até para a gente alinhar mesmo, Sim, porque eu sei que o masculino e o feminino tem coisas diferentes, eu estava até conversando com a Raquel sobre isso. A gente sabe que tem o masculino tem algumas coisas, o feminino tem outros que se complementam até. O feminino tem uma parte de nutrição e de psicologia bem mais avançado do que o masculino. O masculino está ainda engatinhando nessa parte. A gente talvez na preparação física a gente colete mais dados do que no feminino neste momento. E acho que de sim, fato seria muito legal essa situação de a gente se tornar mais próximos para que eles entendam que isso tem um retorno significativo para eles, assim, sabe? sim, Bem sim, importante concordo, isso. concordo, bem importante. Uhum. Às vezes, às vezes a gente luta até mesmo contra os treinadores, né? Não exatamente contra, mas eu digo no sentido de que a gente tem uma experiência boa de implementação de teste na seleção masculina, devido muito ao que o Heitor pregou desde o início que a gente chegou lá. Então, acho que o Fernando pode sentir isso tanto quanto eu. Desde que a gente entrou, foi estabelecido como regra que a gente sempre teria 1 hora de testes físicos em cada camp. Isso foi Uhum. desde que a gente ingressou até o último camp. Então, os atletas já meio que se habituaram a essa rotina, eles entendem que aquilo ali é importante não só para a gente como profissional, mas quando o treinador ele tem esse âmbito, né? Ele não diria essa imposição, mas faz parte da cultura que ele quer criar. Os atletas entendem de uma maneira diferente. Então, às vezes a gente também dar o feedback de uma maneira mais legal para os treinadores seja um grande desafio, mas que lá na frente pode gerar muito mais fruto para a gente. No sentido de, a partir do momento que esse treinador virar a chave, entender a importância da nutrição, entender a importância da psicologia, ou de ter um momento específico para o pessoal da fisioterapia, que não seja só aquele período de almoço tradicional, que talvez eles precisem de mais tempo, de mais intervenções, eu acho que as coisas tendem a mudar de uma maneira melhor. E a gente busca isso, a gente busca tentar oferecer isso para os treinadores também. E você está certo, Pimentel, porque os grandes clubes, independente das modalidades esportivas, com maior sucesso é quando os seus líderes valorizam toda a equipe, né, e conseguem colocar essa integração e dar o valor da equipe frente aos atletas, né? Aquele que coordena, que lidera, acaba sendo o grande influenciador dessa avaliação pelos atletas, né? Exato. A gente vê isso em outras E, modalidades, é verdade, eu concordo. não, e também fazendo justamente o que a Tânia falou sobre as outras modalidades, por exemplo, e aí pegando o que o Pimentel estava falando sobre essa agilidade que a gente precisa, né, no flag, seja no campeonato, seja em treino, até em treino, mesmo que seja um treino posicional, a gente tem um curto espaço de tempo para que a gente consiga trabalhar, analisar, raciocinar. E eu acho que esse que é o grande X da questão, né? Essa coleta de dados e que ela volte em forma de performance, né? A experiência que eu tive, por exemplo, no futebol, a gente vivia monitorando todos os atletas para que quem era de lei, vamos dizer assim, né? Daquele espaço, conseguisse se ocupar de acordo com os dados que a gente estava observando. Então, isso é muito rápido, isso é muito dinâmico, né? Então, mas isso a gente só consegue quando está todo mundo muito alinhado, né? Quando a gente consegue enxergar o atleta de uma forma completa. E aí que a gente consiga entender que, vou te dar um exemplo. A gente teve agora o Campeonato Paraense aqui de flag football e alguns times contrataram atletas. Só que a maioria é aqui do norte também ali, né? Só que teve um time que conseguiu contratar 2 atletas do sul. E aí eu fico na beirinha do campo dando malto, né, para a galera. Então, os meus daqui já estão acostumados, né? Então, a gente faz ali a suplementação de malto antes de começar o jogo, depois a gente vai só com a água e tal. E aí, uma delas me pediu. E aí eu falei, ó, acho que não é tão interessante que isso aconteça agora e tal, tudo mais. Ela, não, é porque eu não comi direito e tá muito seco, blá, blá, blá. Eu dei a malto para a criatura. Ela vomitou, entendeu? Ela vomitou.
Então, ela deu 2 drills e voltou, puxou para uma arvorezinha ali e vomitou, porque não está acostumada. Ela é do sul, aqui no norte, totalmente diferente. A carga ela achava que aquele carboidrato fosse ajudar ela, a carga de hidratação, enfim. E, e aí acontece. Então, só que esse mapeamento ele só consegue acontecer e a gente só consegue fazer essas barreiras se todo mundo estiver muito bem alinhado. E eu acho que esse é o grande objetivo do departamento, ter esses dados muito concisos, muito diretos, para que a gente consiga continuar com essa dinâmica, né? De conseguir intervir, de conseguir fazer preparos, né? É uma coisa que eu bato muito na tecla aqui nos times que eu trabalho, a prevenção. Protocolo de prevenção, para mim, é ouro. Tem que existir sempre. Mas a gente só consegue fechar esses protocolos quando a gente tem perfil, como foi o que tu fizeste lá, falaste logo no começo, né? Traçar um perfil dos nossos atletas. A gente só consegue isso. E aí isso esbarra muito na história do flag football, né? A galera que sai do full pad, que está vindo para o flag, e né, que a dinâmica é totalmente diferenciada, perfis antropométricos, enfim. São inúmeras situações, né? Mas essa dinâmica ela precisa existir de acordo com esses dados que a gente coleta e transforma eles em protocolos. E Pimentel, só para a gente concluir, acho que daqui a pouco a gente também já pode parar a gravação. A gente está aí com um documento para ser entregue para a Raquel. Raquel, a gente vai entregar na data, tá? Não precisa ficar preocupada. É que nosso material vai ficar grande, porque a gente também vai estabelecer um protocolo de avaliação Acho que mutou nutricional. aqui, Tânia, seu microfone, pelo menos para mim, não sei se para todos. Ah, Tô é? ouvindo normal, tô ouvindo normal. Tá? Eu Falhou tô. para você, então, Estou vendo Pimentel? famoso. Oi? Pimentel, tá Agora ouvindo? eu consigo ouvir, agora eu Ah, consigo tá ouvir. bom. Não, só para dizer que a gente tem esse material para entregar até o dia 15, que é todo o nosso cronograma de ação, plano de ação, protocolos, tudo que foi solicitado, que eu acho super importante, porque também isso nos obriga a nos alinharmos exatamente porque o grupo de nutrição tem também profissionais novos que estão entrando, que entraram agora. E eu estou dizendo isso porque a gente vai, inclusive, colocar o nosso protocolo de avaliação com ilustração. A gente vai escrever exatamente o protocolo como deve ser feito. E agora, pensando que a gente tem um departamento de ciências do esporte, na ausência do nutricionista na coleta dos dados antropométricos, que para a nossa conduta é muito importante, seguindo o protocolo, qualquer um de vocês podem nos ajudar. Então, só para a gente alinhar aqui, fechar, a gente está escrevendo, antes da tua reunião, a gente já tinha decidido isso, porque como a gente não tem essa capacidade econômica e de tempo de estarmos em todos os TCs, o protocolo vai servir para que nós trabalhemos juntos nessa avaliação, nessa coleta de dados, tá bom? Perfeito, perfeito. Essa é exatamente essa a ideia. Boa, Ajudar, auxiliar, tá muito próximo. legal. Na ausência de profissionais, a gente está ali também para compor a equipe, auxiliar. E também, por exemplo, a gente sabe que tem departamentos que são mais desenvolvidos do que outros nesse âmbito científico de coleta. Então, por exemplo, a gente também quer aprender, que obviamente eu não sei nada, estou iniciando Legal, também, legal. mas eu estou buscando aprender também. Então, eu sou hoje quem está tomando conta do departamento, mas Sim. é simplesmente um âmbito de aprendizado e a gente quer estar nisso. Então, também transformar isso, não diria transformar, mas auxiliar. Existe, por exemplo, o departamento de nutrição que é bem mais consolidado, tem bem mais tempo na seleção feminina, como você falou. A gente conseguir Uhum, auxiliar também uhum, alguns departamentos que estão iniciando, que são relativamente uhum, novos, e tentar uhum. tornar isso cada vez numa régua mais alta de todos. E Conte também com a dá, gente. o contrário também é verdadeiro, né? Porque se vocês têm vários protocolos de avaliação de fadiga, de percepção do esforço, enfim, isso também nos interessa, né? Se eu souber por vocês que tem um Exato, atleta fadigando o tempo todo e na nossa conversa isso não é perceptível, essa informação é de ouro para a gente. Então, essa troca de exato. informação dos É isso. protocolos, muito importante. Tânia, É por isso. sinal, aqui só para até complementar, acho que seria bem legal. Durante o Mundial, todos os dias eu coletei pela manhã fadiga, qualidade de sono, dor muscular, nível de estresse, nível de humor. A gente coletou isso todos os dias, tá? Do primeiro dia, do dia 25 ao dia 30. Então, eu tenho de todos os 12 atletas do masculino. Inclusive, Legal, né? todos os períodos de treino que a gente teve, ou jogos, sendo 2 jogos ou 1 jogo, a gente teve um total praticamente aí de, acho que 10 jogos, sendo 7 jogos, mais 2 períodos de treino, enfim. Tem as coletas de percepção de esforço também, está tudo planilhado aqui.
Eu tô só, na verdade, eu também estou atualizando aqui o dashboard junto com a Gabriela e tal, mas eu já tenho todos esses dados, já está tudo, todos os números estão aqui. Então, assim que a Gabriela atualizar os dashboards para ficar bonitinho ali e tal, eu mando no grupo de performance, até para que vocês tenham isso e tenham uma ideia, porque é óbvio que os detalhes fazem a diferença. A gente sabe disso. Isso vai ser bem legal, porque daí a gente também mostra esse alinhamento entre os departamentos, né? Quer dizer, quem avaliou, encaminhou para o nosso grupo de saúde, o nutricionista que tem acesso àquele atleta vai chamá-lo para falar: soube que você teve muito mais fadiga, quero entender o que está acontecendo, como é que eu posso te ajudar? E é isso, né? Acho que a gente está começando a fazer esse trabalho integrado. Parabéns, Fernando. Obrigada. Não, eu acho que, como eu falei com a Raquel esses dias, às vezes eu experimentei o meu braço direito na operação física, agora tem um departamento dele, então tá maravilhoso. Mas acho que uma das coisas que a gente mais conversa entre nós, assim, lógico que a gente precisa mudar algumas coisas, num contexto geral do flag ali e tal, mas acho que a gente também tem que ter paciência, porque as coisas estão se movimentando. Então, acho muito bom quando a gente tem essa integração e estamos todo mundo junto aqui. Acho ótimo quando a gente tem algumas divergências. Acho que é legal a gente debater sobre os assuntos, mas também acho muito bom quando a gente está junto. E aí, falando um pouquinho de Mundial, eu já posso falar que a seleção feminina e masculina, pela primeira vez, esteve mais juntas. Então, isso acho que a gente está num caminho bem, bem bacana, assim, tá? Então, Legal. estamos alinhando aí. Muito legal. Parabéns. Muito legal. É isso? Você quer descompartilhar, Pimentel, para tirar A dessa gravação. página? Eu Eu nem posso parar a sabia que ainda estava gravação? compartilhando. Tá. Então, mas Pode estava tão parar a bonito, gravação, qualquer coisa. estava bonito também, deixei. Então, vou parar aqui a gravação, gente.